Educação sexual para criança? Que coisa estranha é essa? Não vai tirar a inocência do meu filho? Será que não vai ensinar coisa errada? Vai ensinar safadeza para minha criança? Não, não é nada disso. A gente precisa desconstruir essa ideia. Quando a gente fala sobre educação sexual preventiva ou até mesmo educação sexual positiva, a gente está falando sobre uma das ferramentas mais poderosas para deixar a sua criança menos vulnerável para o abuso e exploração sexual. Quando a gente fala sobre sexualidade, normalmente, e tá tudo bem se você pensava assim até agora, que a maioria das pessoas já vem só na cabeça delas o fazer sexo, a relação sexual. E é importante, eu gosto muito de uma comparação da sexualidade, lembrando que a sexualidade é uma energia que tem em todo ser humano, antes da gente nascer e a gente morre com ela, então faz parte da vida toda do ser humano. E a sexualidade é como uma grande parede, que a gente vai colocando tijolinho por tijolinho e formando essa parede durante o crescimento e desenvolvimento da nossa criança. Então, que tijolinhos são esses? A gente vai trabalhando limites, vai trabalhando consentimento, respeito, higiene, emoções, afetos, puberdade, mudanças, adolescência, interações sociais, interações verbais, inteligência emocional. Imagina uma porção de tijolinhos, cada um com esse lá pro final, depois que tem toda uma estrutura de parede montada com base afetiva, lá pro final, que entra assim o tijolinho da relação sexual. É um tijolinho no meio de uma grande parede. Então é importante começar desconstruindo essa ideia. E aí, como que a gente trabalha essa educação sexual preventiva na vida das nossas crianças? Tem gente que fala, vou esperar perguntar. Ou na adolescência a gente vai conversar sobre isso. Querido, querida, você esperar a adolescência, quando chegar a adolescência ele vai estar sabendo mais do que você. E você não vai ter nem controle quais foram as fontes que seu filho ou sua filha foi buscar essa informação. Então, por que não ser protagonista nessa educação sexual preventiva, que eu reforço, é uma das ferramentas mais eficazes contra o abuso sexual de crianças e adolescentes. Educação sexual preventiva, tendo a família como protagonista. E é importante, então, a gente falar sobre as fases da criança, porque essa educação, essa paredezinha e essa educação sexual preventiva, ela é formada aos poucos. Eu gosto de brincar como se fosse o conta-gotas. Você não libera tudo de uma vez, senão vai ficar muito complicado para a criança processar tudo isso. Ela não vai ter maturidade para isso ainda. Mas de acordo com a idade, com o desenvolvimento dela, você pode trabalhar, não só pode, como deve. Então, lá pela 23ª semana da gestação, mais ou menos, um pouquinho antes até, o bebezinho na barriga já consegue escutar voz externa. É o momento, sim, com o neném na barriga, de conversar com ele, falar que seu corpinho é precioso, que está sendo formado com muito carinho, que é um bebezinho desejado e que ninguém tem direito de fazer mal a esse corpinho que está se formando. Nasceu a criança, cada troca de fralda, peça com licença para trocar, mostre para a criança e fale para ela que aquela partezinha que está coberta pela fraldinha é uma parte que ninguém pode mexer, brincar, fazer carinho, é parte íntima. Quando for fazer higiene com a troca de fraldinha, o banho da criança, peça licença para fazer a higiene da parte íntima, explique que é o toque da higiene que limpou, acabou, e é isso mesmo, limpou, acabou. E nomeie também a criança quais são os adultos que são responsáveis e que podem fazer a higiene dela. Isso, claro, você não vai falar uma vez não, nem duas, nem três. De forma constante, repetida, isso a criança tão pequenininha, ela já vai assimilando. Depois a gente tem uma fase importante, um marco importante na vida do desenvolvimento da criança, que é o desfraude, que ela começa a ter mais independência, é um marco de desenvolvimento muito bacana, muito comemorado também, só que requer muita paciência. São processos emocionais, processos motores, processos psicológicos que envolvem tudo isso. Então, para encorajar a sua criança, incentivar essa autonomia dela, seja paciente, seja gentil, também não force o momento, não compare com outras crianças, cada uma vai tendo o seu ritmo.
e vai acompanhando com muita paciência, mas já incentivando. Depois ela tá um pouquinho mais velha, já vai se interessar lá pelos 4 anos, 5 anos mais ou menos, a tomar um banho sozinha. Você já vai incentivando também ela a fazer a higiene após o banheiro sozinha. Não vai ficar perfeito da primeira vez, da segunda, da terceira, isso eu te garanto. Mas com paciência, com jeito, com carinho, você vai instruindo e ensinando. E reforçando também a todo tempo sobre limites, sobre respeito, sobre consentimento. Não precisa obrigar a criança a cumprimentar quem ela não quiser. Fala, você pode falar um oi, tudo bem? Ou um bate aqui e tá tudo certo. Por quê? Não é sábio, não é recomendável que você obrigue a criança a cumprimentar, dar beijo em abraço, se ela não estiver confortável. E muito menos fazer chantagem em troca de carinho. Eu dou esse doce se você me dá um beijinho. Eu trago esse brinquedo se você dá um abraço bem forte. De jeito nenhum. Você pode estar com a melhor das intenções. Eu acredito que você tem um coração lindo, que não faria mal a uma criança. Porém, a tática usada pelas pessoas abusadoras, pelos agressores, é chantagear a criança, às vezes com palavras de afirmação, com brinquedos, doces, presentes, em troca de um carinho. Então a criança começa a crescer normalizando que carinho e presente, uma coisa troca pela outra. Isso não é legal, é um sinal de alerta. Depois a criança começa a buscar influências. E ela vai buscar modelos lá pela fase dos 7 anos. Então é o professor, são os pais. E aproveite esse momento para se mostrar um bom modelo para sua criança e fique bem atento também aos modelos que ela está seguindo. Nessa fase também aparece um pouco mais de senso de pudor pessoal. Então nada de ficar invadindo a privacidade da criança, ela vai fechar a porta agora mais para usar o banheiro, talvez menorzinha ela não vai ligar tanto para isso, mas cabe a você ensinar também. Mas ela vai querer se trocar no cantinho dela e não vai chegar você já invadindo. Mas eu já te vi, eu troquei sua fralda, agora não posso ver você se trocando. Respeita, a criança tá aprendendo a ter senso de pudor, a querer mais privacidade por esses momentos dela de troca de roupa, de banho, de uso do banheiro. Isso tudo é muito bom, ela tá aprendendo. Depois tem uma nova fase aí, quando vai começando a pré-adolescência, lá pelos 9 anos, 10 anos, o corpo começa a dar os seus primeiros sinais de puberdade. E é muito importante já vir falando com a criança dessas mudanças que vão ser cada vez mais rápidas, mais recorrentes, a gente vai notar cada vez mais, ao passar dos dias, essas mudanças no corpo da criança, na cabeça também, no emocional, mas as mais visíveis, né, que acontecem no corpo aí, tanto dos meninos e das meninas, encarar isso com muita positividade, sem ficar fazendo piada, sem ficar zoando a criança e fazê-la enxergar de uma forma otimista tudo isso que está acontecendo, que é um desenvolvimento maravilhoso. E logo em seguida a gente tem a fase de adolescência, e lógico que é importante, antes de tudo isso, a criança já ter sido preparada aí nessa fase da infância, pré-adolescência, né? Claro que de pouquinho em pouquinho sobre as mudanças que vão acontecendo no seu corpo, para ela enxergar isso de uma maneira muito positiva. Percebe? Até o momento eu não falei nenhum tipo de safadeza, nenhum tipo de conteúdo impróprio, para você falar para o seu filho. Não é nada disso, não é um monstro. E a criança? Se ela perguntar e de repente eu falo, ela me faz pergunta, eu não sei. Se não souber, pesquise, responda, volte com a pergunta. E se ela te fizer uma pergunta, a dica de ouro é, primeiro, não se assuste, por mais cabeluda que a pergunta seja. Pergunte o contexto, valorize que ela te perguntou. E aí dê a resposta básica e objetiva de acordo com a idade dela. Não é tempo para milhões de explicações. Responda exatamente, precisamente o que ela te perguntou. Mantenha esse canal de comunicação aberto entre vocês. Lembre-se, na infância, os pais são referencial e é para quem ela se sente segura para fazer perguntas. Aproveite essa fase para manter esse canal aberto entre vocês. E lembre-se, é importante que você, papai e mamãe responsável por uma criança, assuma esse papel protagonista na educação sexual do seu filho. Educação preventiva, que é uma das ferramentas mais eficazes contra o abuso sexual infantil.